O gir brasileiro é o fruto das aventuras bem-sucedidas dos primeiros importadores que enfrentaram as imensidões do solo indiano. Era uma época em que não havia medo do desconhecido e nem receio algum sobre a necessidade de se trazer o boi de barbela e cupim para ocupar o nosso território. Nos portos brasileiros desembarcavam as raças indianas que formariam o plantel nacional. E entre Nelores e Guzerás vinha também o gir, um animal que décadas depois mudaria por completo a atividade leiteira no país. Até então não se tinha ainda um foco naquilo que eles queriam da raça como produtora ou de leite ou de corte. E como no Brasil o que se vigorava era grandes extensões de terra e tudo mais, o foco foi produção de carne. O leite, se veio algum animal, foi uma questão de ao acaso, porque os brasileiros, quando foram à Índia, não foram buscar gir leiteiro, eles foram buscar uma raça que pudesse atender as demandas do Brasil como produtor de carne. Porém, a Índia, historicamente, ela só selecionou para leite. Então, tudo que se pegou de gir na Índia foi de animais que, lá nos primórdios, foram selecionados para leite. A primeira referência que nós temos sobre a utilização do gir no leite foi em 1931, quando um sergipano chamado Francisco Muniz Barreto mudou-se para Mococa. E ele era um sujeito muito idealizador, realizador, e desenvolveu bastante a região e criou lá uma fábrica, inclusive uma fábrica de laticínio que existe até hoje, laticínio Mococa. E ele, depois de um certo tempo, ele notou, ele sentiu a dificuldade de produzir leite com gado de origem europeia, que as vacas, as pastagens nossas eram grosseiras, o gado não aproveitava aquilo, o gado era muito sensível à fitosa, ao carrapato, ao berne, essas doenças que o carrapato trazia, anaplasmose, piroplasmose, e ele resolveu experimentar um touro gir, que era um gado mais resistente, cruzando com as vacas dele. Isso em 1935, ele já comprou um touro chamado indiano, que foi importado da Índia em 1930 pelo Nequinha Prata, e cruzou o indiano com as vacas que ele tinha e notou uma diferença muito grande, melhoria do leite e melhoria de resistência do gado. E essa foi a origem do gado FB de Mococa, de Francisco Barreto. E em 1935, numa cidade vizinha, em Casabranca, o Dr. João Batista Figueiredo Costa, que era um médico. Então ele experimentou também um touro de origem de zebuína, um touro giro, astuto, experimentou na vacada dele e o resultado foi surpreendente. E foi mais ou menos, né, em 1938, que lá na Paraíba, em Umbuzeiro, que começou a fazer uma seleção de gir leiteiro, mas havia uma dificuldade muito grande, primeiro uma descrença do pessoal do Ministério por isso, e segundo, falta de verba. Esse gado acabou se perdendo. Mas antes que esse gado desaparecer, o professor Otávio Domingues, que era professor de zootecnia na Escola Nacional de Agronomia, insistia junto ao Ministério para começar uma seleção de zebu para leite. Ele não falava gir leiteiro, não, zebu para leite. Até que em 1948 o Ministério aprovou essa ideia dele e aqui escolheram Uberaba para fazer essa seleção. Nessa época, eu estudava no Rio de Janeiro e era aluno do professor Domingues. E ele gostava muito de mim, porque eu era de Uberaba e gostava de zootecnia. Então, em 1952, quando me formei, ele falou: olha, nós estamos precisando de gente em Uberaba para cuidar disso. Você não quer Uberaba para fazer a seleção de leiteiro? E comecei a me dedicar e eu apaixonei logo por aquele serviço e começaram logo a aparecer aquelas vacas exponenciais, as primeiras vacas que deram 3 mil quilos de leite, logo 4 mil quilos de leite. Então, em 1956, apareceu uma vaca chamada Soberana. A Soberana era irmã do Célebre Bombaim, que era um filho do Soberano e tal. Essa Soberana produziu 22 quilos de leite num dia, durante uma semana produziu. Naquela época era fantástico.
Exemplares da raça se difundiram pelas fazendas do Nordeste, foram ao Norte, desceram para o Sul e se consolidaram principalmente em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Apareciam ainda no cenário nacional outros homens importantes para o avanço do gir leiteiro, ou zebu leiteiro, como eles preferiam. De acordo com a literatura da raça, muitos pesquisadores afirmam que, nesta época, os selecionadores não se apegaram em detalhes de refinamento de beleza racial, e sim nos quesitos produtivos do gir leiteiro. Hoje nós estamos completando 50 anos de seleção. Uma seleção que naquela época era baseada em gavião, comprimento de orelha, posição de chifre, era baseada na produção de leite no balde. Então isso não existe no mundo, um trabalho de seleção com 50 anos baseado em grandezas mensuráveis como esse. O que vale é o balde, o que vale é a produção de leite. Eles não estão preocupados com posição de chifre, com curva da orelha, nada disso. É a melhor vaca que produz mais leite. Então até aqueles touros tinham um valor muito grande, que antigamente o valor era o do touro. Hoje passou a ter valor a vaca. Porque de uma vaca, por exemplo, a profana do Rubens Pierre, que foi a primeira vaca que deu 16 mil quilos de leite, foi um troço fantástico na época. Eles têm dezenas de filhos da profana. Então uma fêmea, você pode ter 100 filhos de uma fêmea no ano. Meu avô faleceu, eu tinha apenas 10 anos de idade e eu lembro muito bem dele, que ele me carregava para todo lado, me levava em exposições. Então é um negócio que marcou, apesar dele, quando ele morreu, eu era muito assim, era uma criança, né? E lembro tudo como se fosse ontem. Então foi uma coisa que marcou, gravou muito na minha vida. O meu início da minha vida foi assim, com esse gado, com essa relação. Praticamente nasci dentro de um curral de giro leiteiro. De lembrança, porque isso aí eu vejo uma vaca gira, eu vejo meu avô, vejo meu tio, vejo meu pai. Então eu gosto disso, nasci nisso. Eu tenho ficha lá de 1938, pesando leite. Uma vaca dava 3 litros de manhã e 2 à tarde. Porque isso era uma coisa de poder ser chamado de louco, né? Ficar lá com uma vaca de 3 de tarde, 1,5, 3 de manhã, 1,5 à tarde, 2. E fala, bom, mas vai chegar onde? Mas era o que tinha para a época. Só que não existia essas gramíneas que existem hoje, era capim de campo, que se botava fogo no campo para brotar. O capim da região nossa de coisa era o barba de bode, que chamava. E o gado andava lá, seus 5, 6, 7 quilômetros. Eram fazendas grandes, né? Para se alimentar e aí criava um bezerro e vinha deixar seus 5 litros, 6 litros de leite pro proprietário, né? E depois, mais para frente, foi evoluindo, a gente viu essa evolução. Dia 2 de dezembro de 1966 foi o dia mais importante da minha vida, porque eu busquei, como dizer, eu saí a cavalo à parte, que eu andava sozinho, e trazer um tourinho da importância que foi ele. Então desse touro ainda tem procedência dele ainda. Era o Carijó. Ele é a linhagem Gaiolão, é criado do Duarte Assunção. Nessa época eu estava em 66 eu estava com 8 anos. Lembro que foi a primeira vez que eu fui nos casos de cavalo separado, né? Meu pai num e eu no outro, a primeira vez. Nossa, é bom demais, né? A gente lembra todo dia, assim, todo dia 2 de dezembro, né? A gente lembra daquele dia. Os anos corriam e a hegemonia do gir se consolidava cada vez mais. O gir já estava no gosto dos produtores.
Era um animal já adaptado para a produção nos currais. Com isso, surgiam novos criatórios, novos interessados em produzir leite de um zebuíno pouco exigente. O pasto era a base da alimentação. O gir ganhava fama por apresentar boas lactações em sistemas extensivos e era ainda um animal que não apresentava doenças ocasionadas por parasitas. Entretanto, existia na mente dos novos produtores a ideia de que era preciso buscar mais embasamentos técnicos sobre o gir e aplicá-los no dia a dia da fazenda. Foi então que surgiu a proposta de se criar o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Um projeto que teve amplo apoio da Embrapa Gado de Leite, em parceria com a Associação da Raça. A Embrapa, então, apresenta para esses criadores, para os fundadores da BC-GIL, o que seria o esboço do Programa Nacional de Melhoramento de Gir Leiteiro, que seria uma avaliação genética de touros, que é o teste de progênie, onde cada rebanho iria disponibilizar material genético para ser avaliado em outros rebanhos e daí então poder haver o compartilhamento de material genético. Então, os rebanhos se abrem, começa a haver compartilhamento de melhoramento genético através de acasalamentos pelo teste de progênie e o teste de progênie começa a identificar quais são os melhores touros e quais são aqueles touros que não devem ser utilizados, devem ser descartados da propriedade. Com isso, nós observamos um avanço muito grande. Os rebanhos que tinham ali ganhos genéticos até negativos, não tinha ganho, a gente consegue observar um salto em produção, um salto inclusive em fertilidade, porque os rebanhos começaram a abrir a sua genética. Começou a ter mais variabilidade genética, porque os rebanhos que até então eram muito consanguíneos, começa a ter compartilhamento. Então, com isso, a raça ela consegue se expandir. Então, a gente já tem aí o final dos anos 80 e início dos anos 90, um grande crescimento e grande incremento na produção. Que isso tudo foi base para fomentar o mercado de sêmen, que começou a utilizar a genética de touro gir leiteiro provado e começou a difundir isso para o girolando que estava se formando até então. Então o mercado assimilou muito bem essa prova, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, e com isso foi também a base para que o gir leiteiro pudesse, nos anos 2000, crescer e começar a ampliar novos criatórios, empresários entrar para a raça, produtores profissionais de leite começassem a produzir. Então a grande virada na seleção de gir leiteiro foi em 85, o Programa Nacional de Melhoramento de Gir Leiteiro, parceria da BC-GIL com a Embrapa Gado de Leite. De acordo com os dados do Programa de Melhoramento da Raça, em 1992, ano que antecedeu o primeiro lançamento do resultado do teste de progênie, foram comercializados 88.754 doses de sêmen de touros gir leiteiro. E em 2013, este número subiu para 683.984 doses, com avaliação de 296 animais. O gir é a primeira raça zebuína em todo o mundo com touros provados pela progênie, com avaliação de produção de leite, gordura, proteína, sólidos, células somáticas e características de conformação e o manejo da capacidade prevista de transmissão, o PTA. Eu falo que esse programa, Deus iluminou o Martinez, Mário Luiz Martinez, quando ele fez esse programa. Porque ele é perfeito. Até hoje eu não achei nenhum ponto nesse programa que ele seja falho. Antes, você comprar um sêmen de um touro, falar que a mãe dele era boa, o pai também, mais ou menos sabia, mas você ia testar. Se você ficasse muito tempo, às vezes, porque você vai saber daqui 3, 4 anos o resultado de um touro para leite. E na hora, às vezes, poderia ser negativo. Agora o programa da BC-GIL não. Hoje, com o aquecimento global, o giro está aí tranquilo. O dia que está o mais quente do ano aí, ele está no sol quente aí remoendo. E o giro está aí tranquilo. Quer ver outra raça que seja boa de leite, pode ser do zebuíno, mas que europeu não aguenta aqui não.
Mas eles acostumados no frio, né? Agora aqui esquenta. Agora o giro na Índia aguenta até 56 graus. Agora, o dia que nós chegar lá, nós tá bem torrado, né? Um desses animais que é comprovadamente melhorador de plantéis para a característica leiteira é o raçador Sansão. Fruto da seleção da fazenda Campo Alegre, hoje uma seleção herdada pelo selecionador Joaquim José da Costa Noronha, o Quincão. Porém, por força do destino, em 2011 foi-se o mito, mas permaneceu o legado. Sansão ficou consagrado pela sua progenie, tendo filhas recordistas em produção leiteira em todas as categorias. Produziu mais de 265 mil doses de sêmen convencional e sexado. Deixou mais de 45 mil filhas em produção leiteira em rebanhos puros, girolando ou mestiços. Eu acho que a grande satisfação, a realização, você vê o seu trabalho, o carimbo provado, aprovado, eu acho que foi o Sansão. O Sansão, ele, pura e exclusivamente, provado para leite. O Sansão nunca pisou numa exposição. Sansão nunca foi submetido a um julgamento de juiz. Tem o pezinho para lá, o pé para cá. Ele apenas foi controlado, registrado e foi submetido a teste de progênie. E ele foi nada mais, nada menos que 8 vezes líder do ranking do teste de progênie. Que o máximo que foi até hoje, acho que foram 3 anos. Que é o Dr. Gabriel Donato, o benfeitor. Então ele foi 8. Do dia que saiu a prova, que foi em 2005 até hoje, ele foi 8 vezes líder do ranking do teste progênie e foi 2 vezes segundo. Dá saudade, tudo, mas é a vida. Quando o Sansão morreu, porque ele acidentou, se precisou sacrificar, né? E eu fui, o pessoal da empresa me comunicou, e eu cheguei lá, estava todo mundo reunido, tá, o presidente, tudo assim. Falei, vamos dar essa notícia pro Quincão, porque ele não tinha morrido, né? Porque dependia de mim, falar o que vai com o touro machucou e tal. Daí tava todo mundo de saia justa lá, eu falei, gente, o que aconteceu? Aconteceu isso. E vocês estão todos preocupados, assim, desse jeito, por quê? Não, porque, eu falei, é a vida, gente. O negócio é a vida. Morreu, a gente eu gostaria que ele não morresse, mas não existe isso. Ele morreu hoje. Ele poderia ter morrido ontem, ou poderia deixar para morrer amanhã. Isso aí é a vida, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai, o gado vai, não é? Então a gente sente tudo, mas não acabou o mundo, não. A evolução do gir leiteiro pelas pastagens do Brasil ainda pode ser observada nos dados de produção. A média anual de lactação da raça é de 3.600 quilos de leite em 305 dias, ou seja, um número 3 vezes maior do que a média nacional, que é de 960 quilos. Já a média diária é de 12 quilos. Ainda pelos números da ABCGIL, atualmente são 10 mil vacas com lactações acima de 5 mil quilos e cerca de 2 mil fêmeas com produções que ultrapassam os 7 mil quilos. Há registros ainda de lactações de 18 mil quilos. Já em torneio leiteiro, o recorde em produção foi de 69 quilos.
Além disso, a idade ao primeiro parto gira em torno de 40 meses. Já nas propriedades com melhor tecnificação, este índice é reduzido para os 31 meses. Segundo dados oficiais da Embrapa, mais de 80% do rebanho leiteiro nacional tem algum grau de sangue GIR leiteiro. Então, desde rebanhos que são mais apurados para GIR ou menos apurados para GIR, mas o GIR leiteiro influenciou muito nesse cruzamento. E na hora que a gente começa a ter melhoramento genético no GIR leiteiro, esse cruzamento, além da heterose, nós começamos a ter ganhos aditivos, porque o GIR leiteiro começa também a contribuir não só com a rusticidade, mas também com a produtividade. E se a gente pensar que o pequeno produtor é o que domina o cenário da pecuária leiteira nacional, ele foi diretamente beneficiado com essa característica do GIR leiteiro, com esse trabalho de seleção desses criadores. A raça é tão versátil que ela também, se você não quer só ter o GIR puro, você tem essa flexibilidade de fazer o acasalamento dentro da própria fazenda, igual a gente faz aqui através de inseminação artificial. Pegamos o touro holandês e inseminamos as vacas GIR, tiramos a meio sangue. Um animal de muito peso, dá muito leite e então você tem toda essa versatilidade para atender o mercado. E o macho, às vezes eu vendo para reprodutor, mas na maioria das vezes vai tudo para engorda. Com 2 anos e meio já está com 16 arroba num regime de pasto com uma suplementação mineral. Então é um animal também que aí você acaba tendo assim, mais resultado dentro da pecuária. Porque você pode vender tourinho GIR, que no caso nosso é GIR registrado, eu vendo bastante para criadores e tiradores de leite. Se o mercado está precisando, eu posso fazer rápido essa meio sangue que o mercado já procura. A partir de desmamada a gente já tem um mercado muito bom para a fêmea meio sangue girolando. Então isso é muito bom. Você consegue dentro de uma raça você ter muita flexibilidade para você trabalhar atendendo o que o mercado está querendo. Porque não adianta você tem que ter o que o mercado quer. E o GIR é esse caso. Você tanto pode ter o GIR puro, tirando o leite a pasto, e você pode ter ele também fazendo o girolando, e que é um mercado que você não tem problema para vender. Nesse período tudo que a gente começou a fazer girolando a partir de 82. Toda vez que você quer vender animal, tem mercado para o animal. E hoje, por exemplo, assim, não vou exagerar num preço, mas uma girolando prestes a parir, ou paridinha de novo, você vende por R$5.000. Você vende por R$5.000. Esse é um gado de leite e tem que ser vendido ou mojando ou paridinha de novo. Então é um gado muito comercial. Além da beleza, a rusticidade e funcionalidade do GIR leiteiro, um outro fator tem despertado o interesse de novos investidores da raça e atraído cada vez mais o mercado comprador. O motivo deve-se à qualidade do produto final. O leite do GIR apresenta uma alta capacidade nutritiva, com teor de proteína de 4,35, gordura 3,38, lactose 4,64 e 13,18 de sólidos totais. Além da parte de composição, hoje está havendo alguns refinamentos no estudo de composição. Por exemplo, um exemplo disso que a gente tem trabalhado na associação é em relação à beta-caseína. A beta-caseína é uma proteína do leite, certo? E existem 2 genes, existem vários gêneros, especificamente 2, que são os mais frequentes. Um que é a beta-caseína 1 e outro é a beta-caseína 2. Essa beta-caseína 1 é uma mutação do gene A2 que surgiu no gado europeu. E esse alelo A1, ele é associado com algumas doenças humanas. Um exemplo é a alergia, certo? E a gente estudou a população de GIR leiteiro e a gente descobriu que a frequência desse alelo A1 no GIR leiteiro é muito baixa. Então,
A gente está tocando pesquisa, nós estamos querendo chegar em pesquisa de estudar isso no humano mesmo. Então é uma coisa que agrega muito valor. Já pensou, essas crianças que não podem beber leite, não podem comer chocolate, não podem tomar sorvete, se o girleiteiro tiver um produto agregado que possa servir para esse nicho de mercado, então são coisas que vão agregando valor ao leite. O girleiteiro, desde os primeiros trabalhos empíricos de seleção, pode ser considerado uma das grandes revoluções na pecuária nacional. Estes animais desbravaram o interior do Brasil em um período ainda pouco desenvolvido no campo e orgulharam os seus criadores. Eu gosto do meu gado. Se eu falar que vou acabar com o gado de girleiteiro, minha família vai ficar abalada e eu vou ficar mais ainda. Você entendeu? Porque aqui é o tipo da coisa que a gente gosta. E ganha o sustento. O sustento é isso aqui. Como te disse, nunca tive um outro ofício e nunca roubei nada de ninguém, nunca tapeei ninguém. Então o dinheiro que eu tenho é daqui. Falar a verdade, eu nunca tirei o leite de outra raça para me beber. Só bebo do giro. Às vezes se eu chegar na sua casa, eu falo, não, eu só bebo cedo. Porque sempre eu já bebi cedo, porque eu não bebo de outra raça. Dizem que é o leite mais gostoso. E porque eu acho. Sem ele, esse é meu vício. Todo dia cedo, a primeira coisa que eu faço é beber meio litro de leite. Eu de um lado tomando o leite e o Zé do outro. Trabalhar com animal é muito bom. E eu, que nem eu já disse, eu sou muito realizado em trabalhar com essa raça. É uma raça muito dócil. O animal, você falou com ele, ele vai te obedecendo. É só você tratar ele bem que ele te dá tudo em dobro, em retorno. Ele tem que ser bem tratado. É igual ser humano, se eu te trato bem, você vai me querer bem. Se eu te trato mal, fica complicado. E o animal é do mesmo jeito. E quando a gente vê aí, se depara com um rebanho que às vezes você nem conhecia, de repente você vê que está fazendo um trabalho com o girleiteiro, ou então tem um tourinho girleiteiro no meio da vacada cobrindo, realmente é uma grande satisfação, é uma felicidade grande para a gente que conheceu o trabalho desses pioneiros e viu todo o sacrifício e agora vê os frutos colhendo e vira a segunda raça zebuína hoje do Brasil. Então, realmente é muito gratificante e mostra que o girleiteiro tem um grande futuro pela frente ainda e tem muito a caminhar. Você quer ver um exemplo do que acontece quando você cruza o que você tem de melhor no holandês e o que você tem de melhor no girleiteiro? É, por exemplo, o criador nosso associado Quincão, que pegou um touro holandês e cruzou com uma das suas grandes vacas, que é a CA Quartinha, e fez a meio-sangue Quartinha da Terra Vermelha, que foi recordista durante muitos anos, que é uma vaca meio-sangue que une sangue holandês de alta produção, sangue girleiteiro rústico e produtivo. Então teve uma meio-sangue de alta qualidade. E essa vaca, durante muito tempo, ela foi a grande propaganda, o grande marketing do cruzamento holandês-girleiteiro, mostrando as qualidades que esse cruzamento pode ter realmente para a pecuária leiteira nacional. Este filme é uma homenagem da Agroquima a todos os criadores de girleiteiro no Brasil.